gente, meu nome é Regina, bem-vindos ao canal. Eu espero que vocês gostem do que eu vou apresentar para vocês hoje. Hoje nós vamos falar mais uma vez sobre ciganos, mas eu vou dar uma atençãozinha especial para um determinado grupo, que é o grupo Calon. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre um ritual fúnebre, que está aqui disponível, vocês podem olhar, e fizeram um comentário. A Cida Bach pediu para que se falasse sobre os Calons mais especificamente. Então eu fiz uma pesquisa, eu estou trazendo aqui de uma forma, claro, superficial, porque senão ia ficar um vídeo muito longo. Eu estou trazendo aqui algumas informações sobre esse grupo. Como eu falei no vídeo anterior, a história cigana é oral. Eles não têm registros escritos, são ágrafos. Então, existe aí uma certa controvérsia de onde os ciganos saírem. A teoria mais aceita é que eles saíram da Índia e foram para o leste europeu. De lá eles se distribuíram por toda a Europa, chegando até as Ilhas Britânicas e a Península Ibérica. Os Calons, esse que eu gostaria de falar hoje, se fixaram na Península Ibérica, Portugal e Espanha, e não tiveram uma vida muito fácil lá. Por quê? Porque Portugal e Espanha eram países, eram reinos muito católicos, e para eles era quase impossível aceitar os costumes ciganos. Não só porque eles tinham um idioma diferente, mas porque eles tinham toda uma religião, tradição, era tudo diferente, e tudo aquilo que não fosse estritamente católico era inaceitável. Então eles, principalmente em Portugal, mas não menos também na Espanha, eles começaram a sofrer uma série de perseguições, tá? Sendo que em Portugal essa perseguição não era oral, era o decreto de Dom João V, então ela era uma coisa oficial. Eles diziam, através do decreto, Portugal dizia que os ciganos calons não poderiam falar a própria língua, não poderiam ter a sua religião, não poderiam cumprir os seus rituais, e a gente pode traçar aí uma analogia entre o que os ciganos daquele período sofreram com o que os escravos capturados na África, e trazidos para as Américas, sofreram aqui. O que aconteceu? Eles tiveram que criar uma língua, porque eles não podiam mais falar romani ou romanês, Eles precisaram criar um novo dialeto, e esse dialeto era o romani, o português e o espanhol, que ficou conhecido como Xibe-Calé, Xibe-Caló, ou somente Xibe, como é falado até hoje, entre os Calons. Os Calons se chamam Calons, os homens, e Calins, as mulheres, Eles eram ferreiros, eles eram mestres da forja, faziam comércio de cavalos, e as mulheres praticavam a buena dicha nas praças, ou seja, elas liam a sorte das pessoas, principalmente através da quiromancia, tá? Mas eles não eram bem vistos, eram perseguidos e eram obrigados também a lançar mão de expedientes para conseguir sobreviver. Por causa disso, muitos deles foram julgados e condenados, tá? Há registros de que durante as décadas de 1560 e 1570, muitos foram degredados, muitos foram expulsos de Portugal, tá? Mas antes disso, e desses não se tem notícia, não se sabe quem eram, não se sabe em que condições chegaram no Brasil, não se sabe se sobreviveram. O que se sabe apenas é que eram homens e mulheres, tá? Mas antes disso, tanto Portugal quanto Espanha tinham um método de separar os homens das mulheres, o que eu imagino que deve ter sido uma coisa muito sofrida, porque para os ciganos a família é o bem maior, a
família e as crianças. E então o objetivo de Portugal e Espanha era acabar com o povo cigano, né? Uma vez que homens e mulheres não podiam ficar juntos, não poderiam ter filhos e, consequentemente, a linhagem seria extinguida, né? Os ciganos acabariam. E, continuando, o registro mais antigo que nós temos de chegada oficial, né, no Brasil foi em 1574 com João Torres, no Rio de Janeiro. Esses ciganos que chegaram com João Torres não se declararam ciganos, né? Eles vieram, mas esconderam esse fato, provavelmente por medo de alguma perseguição, alguma represália. Uma curiosidade, a influência cigana na Espanha criou o flamenco, uma dança maravilhosa, onde é possível facilmente ver a influência cigana e era dançada até na corte. Nobres dançavam e apreciavam o flamenco. Voltando para o Brasil. O censo de 2010 foi o primeiro a mapear os ciganos no Brasil. Naquela época foram listados 800 mil ciganos no território nacional, distribuídos principalmente na zona litorânea do sul, sudeste e nordeste brasileiro. Não há registro de grupos ciganos no Amazonas ou no Acre, por exemplo. Há grupos no interior do país, principalmente em Minas Gerais e no interior de estados como a Paraíba, Bahia, Pernambuco. Por exemplo, há uma grande comunidade Calon no interior da Paraíba, na cidade de Sousa, nos arredores da cidade de Sousa, e é situada a 420 quilômetros da capital João Pessoa. Essa comunidade Calon é considerada a maior do Brasil, tá? Naquela época, em 2010, contava com mais ou menos 200 famílias. E eles, por uma questão de sobrevivência, fixaram-se nessa cidade, né? Eles não são mais nômades, mas eles vivem de forma precária, eles não têm acesso, por exemplo, a saneamento básico, não sei agora, né, 11, quase 12 anos depois, e também não têm acesso aos serviços públicos mais básicos. Eles vivem em casas simples de alvenaria ou de taipa e enfrentam todas as agruras que as comunidades pobres, infelizmente, são obrigadas a viver no nosso país. As primeiras inclusões dos ciganos aos direitos, a etnia cigana foi incluída na classificação de minorias étnicas na Constituição de 1988, mas as discussões sobre a inclusão dos ciganos aos direitos sociais só começaram no Brasil a partir do ano de 2002. De uns anos para cá, algumas ações governamentais foram implementadas, como a instituição do Dia Nacional do Cigano, no dia 24 de maio, em homenagem à padroeira Santa Sara Cali, a criação do Conselho Nacional de Promoção de Igualdade Racial, e a publicação de uma cartilha dos direitos da cidadania cigana. Uma curiosidade a respeito de Santa Sara Cali é que os calons, os rons, eles veneram, adoram Santa Sara Cali. Mas os calons, eles adoram Nossa Senhora Aparecida. Acontece que, durante as minhas pesquisas, eu descobri que na época do Brasil Colônia, os calons que viviam aqui no Brasil tinham como hábito, cada vez que acontecia alguma coisa ruim, né, algum acontecimento que não fosse bom dentro de uma família, dentro de um determinado grupo, eles que mantinham a imagem de Santa Sara Cali, quebravam a cabeça e jogavam em água corrente. Acontece que naquela época as
as imagens sacras eram todas feitas em madeira escura por conservação, uma questão de conservação. Parece que as madeiras escuras são mais resistentes a insetos, cupins, etc. Só que elas eram pintadas. E Santa Sara Kali não tinha madeira pintada porque ela fazia, segundo a tradição, Santa Sara Kali era negra, né? Ela tinha a pele mais escura. E por essa razão a imagem dela não era pintada, sendo que ela tinha um véu, pelo que eu li, um véu azul, né, com enfeites dourados, e usava uma coroa. Ok. Acontece que, segundo a tradição, a Nossa Senhora Aparecida foi encontrada por pescadores em um rio e a cabeça estava separada do corpo. E fez algum milagre que eu não me lembro agora, mas como há pontos de semelhança entre as duas imagens das duas santas, supõe-se que Santa Sara Kali e a Nossa Senhora da Aparecida sejam a mesma coisa, né? Sejam a mesma figura. E por essa razão, segundo o que eu li, os Calões adoram Nossa Senhora Aparecida porque ela é a mesma Santa Sara Kali. De uma forma geral, para o povo cigano é muito importante pertencer a um clã, a uma tribo, a um grupo social, onde a base é a família. E também é muito importante o cumprimento do código da sua etnia. Os seus dialetos variados são ágrafos, ou seja, eles não têm a sua história escrita, né? E o seu nomadismo, que é uma marca, né, praticamente uma marca da etnia, na verdade, muitas vezes foi uma imposição, né? Eles foram obrigados a se mudar constantemente para fugir da hostilidade dos diversos lugares por onde eles passaram. E assim, apesar de todo o sofrimento, o clã Calon sobrevive até hoje aqui no Brasil e é um dos que seguem mais fielmente as tradições que eles herdaram dos seus ancestrais. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se chegaram até aqui, eu peço a vocês, o que todos pedem, né, que vocês se inscrevam no canal, apertem lá o sininho, deem um like, porque isso de alguma forma é muito importante para quem é produtor de conteúdo. Eu espero voltar para falar sobre ciganos e outras coisas no futuro próximo. Então, muito obrigada para quem ficou até aqui, um beijo e até mais.